E aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui, então dando sequência aí a esse estudo da genética. Já tivemos uma aula falando do Mendel, falando da primeira lei de Mendel, da importância das ervilhas, uma segunda aula falando de conceitos, vocabulário genético. E nessa aula vamos dar sequência então em alguns conceitos importantes. Falando aqui de tipos de heranças genéticas. Daqui a pouco você vai começar a encarar aí os exercícios do material e você vai ver ali que de repente fala uma herança autossômica. Então eu posso ter uma herança autossômica. Quando você pensa em cromossomos, você tem lá 46 cromossomos. Então se pegar uma célula humana, certo? Uma célula humana você tem lá quantos cromossomos? 46. Qualquer célula do seu corpo, exceto gameta, espermatozoide nos meninos, óvulo nas meninas, você vai encontrar 46 cromossomos, certo? Desses 46 cromossomos, 44 cromossomos são cromossomos autossômicos. E eu tenho dois cromossomos, ou posso falar também um par, certo? Dois cromossomos, que eles são o quê? Sexuais. Então, quando o exercício falar para vocês de uma herança autossômica ou falar de uma doença autossômica, você vai entender o quê? Que essa herança, que essa doença está relacionada a um desses 44 cromossomos, certo? Ou a 22 pares. Lembre-se que são pares, então são 22 pares de cromossomos autossômicos, porque você recebe um do pai e um homólogo da mãe, formando então ali os 44 cromossomos autossômicos. Mas pode ser uma herança alossômica ou sexual. A gente usa mais o termo sexual, tá? Eventualmente alguma questão aí, se quiser dificultar um pouco para vocês, pode usar o termo alossômico, mas é muito difícil. Normalmente vai falar uma herança ou doença sexual. Uma herança ou doença sexual é uma herança que vai estar relacionada ou ao cromossomo X ou ao cromossomo Y, no caso dos meninos, já que menina não tem cromossomo Y, né? Menina vai ter lá dois cromossomos X e os meninos XY. Então, uma herança sexual envolve genes defeituosos ou no cromossomo X ou no cromossomo Y. E nós temos um tipo de herança chamada de herança materna, herança citoplasmática ou ainda mitocondrial. Importante dizer que no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a gente chama genericamente de óvulo, né? Ou, para ser mais preciso, ovócito 2. Então, no momento que o espermatozoide fecunda o ovócito 2, a parte do flagelo e a peça intermediária onde ficam as mitocôndrias, elas não penetram no gameta feminino. Então, todas as mitocôndrias que você herdou da sua mãe. E o óvulo, gente, ele é muito maior. Olha só essa imagem, ó. O óvulo, ele é muito maior do que o espermatozoide. Então significa que você herdou muito mais citoplasma do óvulo da sua mãe do que do espermatozoide do seu pai. Então, quando a gente pensa em alguma doença ou herança relacionada a algum problema relacionado a alguma organela que esteja ali no citoplasma, a gente chama então de herança citoplasmática. E como todas as mitocôndrias que você herdou da sua mãe, caso uma pessoa tenha alguma doença relacionada a problema mitocondrial, então ela herdou com certeza da sua mãe, porque as suas mitocôndrias vieram da mãe. Então, herança mitocondrial ou materna. Nós temos uma definição importante, e eu gostaria que você anotasse isso, que é chamada de pleiotropia. O que acontece na pleiotropia? Pleiotropia é quando, a partir de um único gene, você tem a manifestação de várias características. Então imagine, normalmente você tem um gene, uma característica. Por exemplo, o gene azão determina cabelo liso. O gene azinho determina cabelo ondulado. O gene azão, numa planta, pode determinar ervilha amarela. O gene azinho pode determinar ervilha verde. Um gene, uma característica. Muito comum isso na genética. Mas pode acontecer de, a partir de um gene, você ter várias características fenotípicas manifestadas. Um exemplo é o caso da fibrose cística, uma doença genética em que a pessoa nasce com essa doença, é uma herança genética. Então o que acontece? Quando a pessoa nasce com um problema relacionado ao gene da fibrose cística,
Esse gene ele é responsável pela produção de muco corporal. Quando eu falo muco corporal, pense no suor, pense no líquido, no muco que banha ali os pulmões, ou seja, as vias aéreas, as vias respiratórias. Pense também no muco digestivo, por exemplo, do estômago, no suco pancreático que está relacionado ali no intestino delgado, né? O pâncreas lança o suco pancreático ali no intestino delgado para que aconteça digestão e reações químicas importantes relacionadas à digestão. E se esse muco ele altera a viscosidade, isso pode trazer problema, certo? Então imagine, né, a questão do suor. O suor um pouco com a viscosidade, né, defeituosa, viscosidade alterada, até nem é tanto um problema. Mas, por exemplo, secreção digestiva com a viscosidade alterada, isso pode trazer problemas relacionados à digestão. Então, aí a pessoa pode ter problemas com relação à produção de uma bile que não é tão eficaz, né? Os sais biliares que são produzidos pelo fígado e armazenados na vesícula biliar. O suco pancreático que é produzido pelo pâncreas. Imagine esse muco, ele alterado, quer dizer que a digestão não vai acontecer adequadamente, certo? Mas o problema mais grave está relacionado às vias aéreas. Realmente uma pessoa com fibrose cística pode ter uma morte precoce por conta de problema respiratório. Então é uma característica da fibrose cística geralmente envolver uma morte precoce, quando digo morte precoce, ainda na juventude, por conta de problemas relacionados à insuficiência respiratória. Bacana? Então, um gene afeta várias características, é o caso da pleiotropia. Bacana? Vamos lá então dar uma olhada agora em heranças recessivas. Então, será que sempre uma doença genética ou uma característica genética está relacionada a gene recessivo? É isso que nós vamos ver nesse momento, tá? Você percebeu que eu falei doença genética ou característica genética? Nem sempre é uma doença, pode ser uma característica genética. Então, por isso que é até mais correto a gente usar o termo característica genética. Eu tenho aqui o gene recessivo. Imagine um gene recessivo. Vamos pensar então em heranças recessivas. Você tem uma situação aqui chamada de pés equinóvaros. Os pés equinóvaros, quando a criança nasce com o pezinho virado para dentro aqui, ó. E aí o que o médico faz? Eles vão quebrar o pezinho da criança e vão, né, engessar, colocar uma botinha de gesso para que esse osso ali ele possa, né, ter um processo de cicatrização, regeneração certinho. E aí, resolve? Talvez na primeira ação médica não resolva, talvez tenha que repetir algumas vezes esse procedimento, mas com o tempo existe uma tendência, lógico que vai por um tempo também usar um calçado especial, acaba resolvendo, mas lembre-se que é uma herança genética, então, recessiva. Outra situação, o albinismo. Albinismo pode aparecer nos exercícios como acromatose. Croma está associado a cor. Acroma, então, é não cor, né? Então, a acromatose, o albinismo, é uma herança genética também recessiva. O indivíduo albino é um indivíduo que não produz pigmentação na pele. Então, albinismo ou acromatose. Temos albinismo em animais também, não é só no ser humano, né? Nós temos aqui, então, esses exemplos de heranças recessivas e agora vamos dar uma olhada em heranças que são dominantes. Nós temos, por exemplo, a polidactilia. Polidactilia, veja que a imagem mostra ali, né, pés e mãos com vários dedos. Se você tem na sua mão 5 dedos, cada mão você tem 5 dedos, quer dizer que você não é polidáctilo. Mas uma pessoa pode nascer com 6 dedos, 7 dedos no pé, na mão, e isso nós chamamos de polidactilia. Em relação à polidactilia, se você tem 5 dedos em cada membro, significa então que você é recessivo, porque o indivíduo que tem polidactilia, ele ou é azão-azão ou azão-azinho. Então veja que nesse caso eu consigo afirmar que o seu genótipo é azinho-azinho. Um outro exemplo é a braquidactilia. Na braquidactilia já envolve uma situação aqui de deficiência, não é só dedos a mais. Dedos a mais até é fácil de resolver, porque eles fazem ali uma cirurgia e tal, mas na braquidactilia acontece uma deformação na formação dos dedos. Dedos que são tortos, alguma coisa nesse sentido. Então, braquidactilia também é uma herança, uma
característica genética ou doença genética associada a um gene dominante. Nós temos aqui, olha só, a acondroplasia ou nanismo. Se algum exercício falar um casal acondroplásico, o que é a acondroplasia? Acondroplasia significa nanismo, é o nanismo genético, ou falando, né, diretamente, o anão, certo? Então, um casal de anão, um casal de acondroplásico. O nanismo é uma característica dominante. Então, se você que está me assistindo não é anão, não tem essa situação de nanismo genético, podemos afirmar que o seu genótipo também é azinho-azinho, já que o nanismo é uma característica dominante. E temos ainda, né, a neurofibromatose, que é uma herança dominante também, né? E nós temos aí, né, famoso homem-árvore, neurofibromatose, uma herança também dominante. E para terminar essa parte de introdução à genética, gostaria que você entendesse a importância do Mendel para a genética. Antes do Mendel, né, não tinha essa ideia da hereditariedade como nós temos hoje. Hoje você sabe que você herdou uma herança do seu pai e uma herança da sua mãe. Mas antes do Mendel, existiam algumas hipóteses para a origem da hereditariedade. E olha só, a primeira hipótese que eu vou falar para vocês é chamada de hipótese do homúnculo. O que dizia a hipótese do homúnculo? A hipótese do homúnculo dizia que dentro do espermatozoide você já estaria prontinho lá. Dentro do espermatozoide já teria lá um ser humaninho. Talvez você vai dizer assim, ué professor, por que dentro do espermatozoide? Não pode ser dentro do óvulo? E eu vou dizer, pode. Inclusive tinha os defensores de que o homenzinho estaria dentro do espermatozoide, que esse ser humaninho estaria dentro do óvulo. Quem defendia a ideia de que o homenzinho, que esse ser humaninho estaria dentro do espermatozoide, chamavam de espermistas. Quem defendia a ideia de que esse ser humaninho estaria dentro do óvulo, defendia a ideia, chamavam de ovistas. Então, no momento da fecundação, para que servia a fecundação, então, se ele já estaria prontinho lá? Só para ativar o crescimento desse ser humano que já estaria prontinho ali. Então, essa hipótese chamada de hipótese do homúnculo. É lógico que você, se eu contasse essa história, você dizia, ah, professor, isso não faz sentido, né? O homenzinho pronto dentro do espermatozoide do óvulo não faz sentido. Então, tá aí a importância do Mendel para trazer a origem da hereditariedade. É o que o Mendel traz de contribuição, a explicação da origem da hereditariedade. Uma outra hipótese, chamada de hipótese dos pangenes, inclusive o Charles Darwin, aquele cientista lá, o pai da evolução, da teoria da evolução, ele defendia, ele tem relatos aí nos trabalhos do Darwin sobre a hipótese dos pangenes. Pan quer dizer total, né? O que diz a hipótese dos pangenes? Em que o homem produziria gêmulas, e essas gêmulas viria informação de toda a parte do corpo desse homem, ali para sua bolsa escrotal, nos seus testículos. No momento da ejaculação é como se ele estivesse liberando, né, ali um pouquinho de informação de toda a parte do corpo, ele chamaria isso de gêmulas. A mesma coisa aconteceria com a mulher. Ela também formaria gêmulas, ou seja, no momento da formação do seu gameta, seria necessário, né, ou necessitaria de informações de todas as células do seu corpo. Eu comparo isso mais ou menos como se fosse aquele Hadouken do Street Fighter lá, né, para quem conhece esse jogo, no momento que solta aquela magia, né, estaria produzindo ali o que? Essas gêmulas. E aí junta a gêmula masculina e feminina e formaria você. Então essa é a hipótese dos pangenes. A gente sabe que essa hipótese também não é válida por conta do quê? Por conta que, caso um homem não tivesse, por exemplo, um braço esquerdo, teoricamente o seu filho, né, faltaria essa informação ali no seu gameta e o seu filho provavelmente, né, não teria esse braço esquerdo, teria uma deficiência relacionada por falta de uma informação paterna. E hoje a gente sabe que não é assim, certo? Então, essa hipótese dos pangenes também não é verdade. E aí vem então o Mendel trazendo a ideia da origem da hereditariedade. Você herda uma herança paterna, uma herança materna, e você tem lá uma situação em que genes são dominantes, genes são recessivos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então em dois exercícios. Um dos conceitos utilizados para a compreensão da genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo tanto em condição homozigótica
quanto em condição heterozigótica é causada por. Então, a propriedade de um alelo de produzir um fenótipo, e ele pode estar numa condição homozigótica ou heterozigótica. Então, homozigótica poderia ser o que, gente? Azão. Heterozigótica, azinho. Então, só pode ser o que? Um gene dominante, certo? Para ele se manifestar de forma homozigótica ou heterozigótica, tem que ser dominante. Mais um. A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é uma doença genética humana caracterizada pela incapacidade de metabolizar o aminoácido fenilalanina. Como consequência, há acúmulo de fenilalanina no organismo, o que interfere negativamente no desenvolvimento cerebral e provoca deficiência intelectual. É um tipo de distúrbio que afeta crianças de ambos os sexos, que na maioria das vezes nascem de pais normais. O diagnóstico, quando realizado precocemente pelo teste do pezinho, é útil para se estabelecer uma dieta planejada que previne a deficiência intelectual. Considerando essas informações, pode-se inferir que os fenilcetonúricos, tá? Então veja que eu vou destacar algumas partes do texto aqui para vocês com a minha caneta marca-texto ali, ó. Afeta crianças de ambos os sexos que na maioria das vezes nascem de pais normais. Então afeta crianças de ambos os sexos que nascem de pais normais. Então os pais são normais, mas as crianças apresentam fenilcetonúria. Então ele está querendo me dizer que a fenilcetonúria é uma herança recessiva. Ainda vou falar assim, ó, pode se inferir, ou seja, pode se concluir. Vamos dar uma raciocinada aqui, ó. Olha só o que eu vou escrever para vocês, ó. Pais normais, então esses pais serão o que? Heterozigóticos, azinho. Fazendo a distributiva ali, você fica azinho, azinho. Então veja, pais normais e os filhos afetados podem se inferir o quê? Veja que eu já marquei aqui para vocês, letra B como sendo a correta. Mas eles são heterozigóticos? Não, né? Ele está falando, ó, pode ver que os fenilcetonúricos, não que os pais são heterozigóticos, mas os fenilcetonúricos tem que ser o quê? Azinho. Então a única alternativa que marca homozigoto é a alternativa B, certo? Então tá aí, alternativa B, alternativa correta. Maravilha, gente? Então fechamos mais uma aula, até a próxima, tudo de bom!